Eu sei que o Walter tem uma ideia sobre isso, bem interessante, a questão identitária e aspiracional. Aliás, não é nenhuma ideia, é algo que a gente poderia aqui discutir 2 dias, né? A ideia básica é a seguinte: muita gente ficou questionando, eu procurei fundo nesse assunto, entendendo por que a propaganda está morrendo como a gente conhece. E a conclusão que eu chego era que ela não está morrendo, ela está se suicidando, que é diferente, não é? Por que ela está se suicidando? A propaganda, durante um século, ela foi uma propaganda que vendia algo que eu conseguiria com aquele produto. Ou seja, ela tinha uma pegada aspiracional. Então, eu me lembro que se eu comprasse aquele carro, eu ia pegar todas as mulheres do mundo. Ou se eu comprasse aquele automóvel, eu ia gerar inveja no meu vizinho. Eu estou dizendo desde as coisas se fumasse um Marlboro, exato, um cowboy. Virava um cowboy. Eu lembrei disso. Ou se fumasse Hollywood, você era o rei dos esportes radicais. Ou seja, vamos entender que a propaganda nasceu para fazer todos nós entendermos que se a gente consumisse aquele produto, nós teríamos alguma coisa a mais que aconteceria na nossa vida. Quando chegou o ano 2000, a propaganda fez o que a gente chama de um acordo silencioso. Ninguém combinou. Aconteceu de nós deixarmos de fazer uma propaganda aspiracional e passarmos a fazer uma propaganda identitária. Então, no meu comercial agora, eu vou mostrar o café da manhã como ele é. As crianças correndo para ir para a escola sem sentar, pegando uma torrada na mão, o marido lendo jornal, não dando atenção para a mulher de pijama ainda descabelada, com pressa, atrasada. E antes o café da manhã era todo mundo ao redor da mesa, era feliz, linda, a família perfeita. Família Doriana, que a gente chamava, tá certo? As pessoas veem hoje esse comercial e falam, essa é a minha vida, essa é a realidade. Ou seja, gera uma identificação com a propaganda. O que se esqueceu, e que foi um pecado mortal, na minha opinião, é que pessoas compram produtos para serem uma melhor versão delas mesmas. Porque se é para ser como eu sou, eu não preciso daquele produto. Então, ao irmos para o identitário, ao invés do aspiracional, eu agora mostro um carro que tem o kit multimídia, que tem o farol, isso, mas a pergunta é, o que o carro muda na minha vida? Se não muda nada, eu com 18 anos não quero nem carta, eu vou de Uber para o escritório porque eu posso continuar usando o celular. Ou seja, nós geramos uma geração inteira, desde o ano 2000, de pessoas que não querem nada. Por quê? Porque o aspiracional sumiu da propaganda. Você tem que botar pessoas como elas são. Então você vai ter gente gorda, gente mal vestida, gente feia, gente... Por quê? Porque a realidade, antigamente a gente fazia o cabelo das garotas propaganda, né? Isso é certo ou errado? Eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado, só estou dizendo que isso aconteceu. E uma pessoa que é gorda, ela se acha linda gorda, e está tudo bem, talvez seja melhor para a sociedade, mas não para vender produtos. Essa é uma discussão sociológica que nós temos que fazer, não é? Na hora em que eu me aceito como eu sou, e eu falo, essa propaganda tem a minha cara, maravilha, só que eu não preciso daquele produto, essa minha cara já é a minha cara. Então, esse aspecto aspiracional sumindo e o identitário assumindo, fez com que a propaganda ficasse cada vez mais próxima das pessoas, mas não gerasse o desejo ou a necessidade de adquirir aquele produto. Como em comunicação não há vácuo, o que aconteceu? Vieram os influencers gerando o aspiracional novamente. Vieram os influencers mostrando avião, cinto de grife, luxo, porque as pessoas precisam querer alguma coisa e aspirar a alguma coisa. E este vácuo que a propaganda deixou foi assumido pelos influencers e, como consequência, as verbas, o dinheiro da propaganda foi para o mundo digital. E aí vem uma coisa que ele comentou e que convém a gente citar, mas não dá para ser influencer identitário? Dá, e tem muitos exemplos. A questão é, se eu for para o influencer identitário, a minha marca não vai vender. Isso é um dado importante. Nós estamos no negócio de gerar desejo, gerar aspiração.
Não adianta nada eu ter 50 milhões de pessoas me seguindo porque se identificam comigo. Não necessariamente esta identidade leva à aspiração. E eu tenho visto, e você citou isso, que sim, dá para ser identitário no ato de engajar e aspiracional no ato de criar o storytelling. São poucos os que estão fazendo isso, e os que estão fazendo isso estão ganhando muito dinheiro, enquanto outros apresentam um altíssimo número de seguidores, mas baixa capacidade de persuasão através da aspiração e do desejo. Eu enxergo uma coisa. Eu ia dizer que não acho que é diferente do que vocês falaram. Para mim, casa. Porque vendo na prática, eu como influenciadora, que se de alguma forma eu tenho essa pegada inspiracional hoje em dia, mas também tenho essa pegada identitária, porque de alguma forma eu já fui e consigo mostrar a minha caminhada até onde eu cheguei, e as pessoas se identificam com isso. Mas, de fato, quando eu me afasto muito e deixo de contar a história e a narrativa do que já aconteceu comigo, as pessoas deixam de se identificar. Elas falam, nossa, mas você já é rica. Elas compram menos. E elas compram menos. Você Eu não já é sei. rica, você já é bonita, você já não você já tem um marido magra. perfeito. Falam muito isso. De fato. Mas eu acho que, lógico, tem que ter uma narrativa. Então, eu acho que assim como a Virgínia, quem sou eu para me comparar a Virgínia, mas fazendo essa comparação, um exemplo, a gente consegue juntar os dois. Porque a Virgínia, ela mostra a vida real, ao mesmo tempo ela é bonita, magra, sarada, tem um marido que tem sucesso, filhos e etc. E aí ela vende horrores. E ela vende para um público diferente do meu público, por exemplo. Eu já vendo para um público mais A, B, A. Ela vende para um público de classe C, D. E mesmo sendo, sei lá, quantos milhões ela tem. E acho Muitos. que Muitos milhões. Live ela vendeu 100 milhões, né? Pois é. Algo desse. E mesmo assim ela consegue, de alguma forma, criar identidade para essas pessoas. A questão é essa: eu sou como a Malu ou eu quero ser como a Malu?